Bom dia, paz do Senhor Jesus. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos, regozijemos-nos por este dia. Eu trago uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Você que se encontra aflito, desanimado, entristecido, o Senhor marcou encontro contigo nesta manhã e Ele vai falar poderosamente ao teu coração. Eu te convido a juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 26. A palavra do Senhor diz: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Glória seja dado o nome do Senhor por esta palavra maravilhosa que tem alcançado a minha e a tua vida. Quando eu me pego a meditar neste texto, a minha fé ela se mantém ativada, fortalecida, ali diante das afrontas que o povo de Israel se encontrava, quando a palavra do Senhor diz que Golias, aquele gigante filisteu, durante vários dias vinha afrontando o povo de Israel, vinha afrontando, na verdade, o Deus vivo, porque as afrontas não eram direcionadas apenas àquele povo, mas era o próprio Deus, era o próprio Senhor. E Golias estava em uma condição na qual ele estava se sentindo muito importante. Ele já estava dando a batalha como ganha. Ele creu na sua estatura, ele acreditou na sua força, e por conta disso ele já estava cantando o hino da vitória, como diz a história. Ele já estava se sentindo um vitorioso diante daquelas afrontas ao próprio Deus de Israel, que ele vinha afrontando. Ele já estava se sentindo o máximo. E a palavra do Senhor diz que quando Davi chegou ali no acampamento onde seus irmãos se encontravam, seu pai Jessé havia lhe dado ordem para que ele fosse até lá levar alguns mantimentos, algumas coisas que os seus irmãos estavam precisando. E Davi chegou justamente ali quando Golias estava afrontando o exército do Deus vivo. E Davi, muito embora fosse um menino pequeno, jovem, porque a própria palavra diz que ele não estava junto com seus irmãos, porque a sua idade, a sua maturidade não permitia para que ele ali estivesse juntamente com eles. Mas Davi foi até ali como um moleque de recado, como uma criança direcionada ali pelo seu pai para levar suprimento aos seus irmãos. E Davi chegou ali exatamente nesse momento, quando Golias estava afrontando o Deus de Israel. E ele respondeu com audácia, com ousadia. Ele disse: Quem é esse circunciso do Deus vivo para afrontar o Deus de Israel? Veja que o inimigo já estava tendo a batalha como ganha. Ele já estava se sentindo vitorioso. Quando eu meditava nesse texto, o Senhor falava ao meu coração que Ele muitas vezes permite determinadas circunstâncias, situações da nossa vida, para que o inimigo ele ache que já ganhou, para que o inimigo ele chegue a pensar que a batalha já foi ganha, para que ele chegue a achar que já é um ponto final na tua história, nessa história de vergonha e de humilhação na qual você tem vivido, porque essa é a sensação que você tem tido, é que você tem passado por situações de humilhação e de vergonha, e muitos têm falado como aquele Golias, como aquele gigante. Ele falava aos quatro cantos que ele era vitorioso, que a batalha já estava como ganha. Na verdade era essa a posição daquele grande gigante, e muitas vezes você tem se sentido nessa condição. Muitas vezes você tem sido humilhado, envergonhado. Os teus inimigos já têm até mesmo comentado por aí aos quatro cantos que a tua vida está destruída, que a tua vida já está derrotada. Mas eu quero te dizer nesta manhã de hoje que a última palavra é do Senhor.
não revide a afronta, não responda com palavras, deixe que o próprio Deus de Israel, deixe que ele crie circunstância, deixe que ele crie situações para responder, Rabassude Candarabarraia, para responder às afrontas que muitos têm tido para contigo. Então não revide, não responda, deixe que o próprio Deus, deixe ele criar circunstância, deixe ele criar situações de maneira que a tua vitória venha se tornar manchete, porque é isso que eu creio que vai acontecer nas mesmas rodas de conversa, onde o teu nome muitas vezes é comentado, onde muitos têm lutado para sujar a tua imagem, para sujar a tua forma como você é visto diante da sociedade. O inimigo muitas vezes ele luta para querer te constranger, muitas vezes através de comentários, através de atitudes, de comportamento. Ele tem lutado para querer te desestabilizar, mas eu quero te dizer que o Senhor ele é contigo diante dessa situação na qual você tem vivido. Não responda à afronta, suporta a afronta calada, porque o Deus de Israel, ele vai fazer um grande reboliço aí na tua história. Ele vai fazer um grande reboliço que vai deixar muitos com a boca aberta, muitos ficarão admirados de maneira grandiosa com a qual o Senhor ele agirá na tua vida, na tua causa, para mostrar que ele é Deus na tua vida, porque muitas vezes o inimigo ele tem olhado para a sua estatura, ele tem olhado para a sua condição, ele tem olhado para as suas ferramentas, para as suas possibilidades, e ele tem se valido disso, mas a própria palavra do Senhor diz que Davi, ele reconheceu a sua pequenez, Davi, ele reconheceu que não era pela sua estatura, não era para a sua força, nem tampouco para as armas com as quais ele tinha na mão, porque nem mesmo a arma Davi tinha, senão uma funda, senão uma pedrinha na mão, na qual a palavra do Senhor diz que ele girou ali, aquela funda, e foi certeiro, foi rumo ao alvo. Somente o Senhor é quem pode fazer tamanha obra, somente o Senhor é quem pode fazer tamanha coisa, mas é assim que o Senhor ele faz. Quando ele faz, o inimigo fica sem argumento. Quando ele faz, todos têm que reconhecer que foi o próprio Deus, o Deus de Israel. E eu quero te dizer que Deus, Rabassude Candarraia, que o próprio Deus de Israel, ele vai calar a boca de muita gente, muitos que já têm tido a tua vida como derrotada, muitos que já têm tido a tua vida como destruída. Essas mesmas pessoas terão que ver o Senhor te exaltar, terão que ver o Senhor te honrar diante de tamanhas afrontas que você tem vivido. Os teus inimigos, eles verão Deus se exaltar nesta terra. Eu quero te dizer que tudo que você está vivendo é apenas uma fase, é um momento que você tem estado no anonimato. Eu quero te dizer que o tempo de exaltação está chegando sobre a tua vida, o tempo de honra está chegando sobre a tua casa, o tempo que esses mesmos que outrora te rejeitaram, esses mesmos que outrora te envergonharam, eles terão que reconhecer que o Senhor é Deus na tua vida, e Ele exalta sobre a terra quem Ele quer, Ele honra sobre a terra quem Ele quer, e quando Ele faz tamanha obra, é para que o seu nome venha a ser glorificado. Então você tem reconhecido a sua pequenez, a sua fraqueza, a sua fragilidade. Eu quero te dizer que o teu reconhecimento está gerando a unção de Deus sobre a tua vida.